Hoje eu vou trazer para vocês 5 cristais maravilhosos para a gente estar trabalhando nossas questões emocionais, para a gente estar trabalhando o nosso chakra cardíaco, que é o nosso centro energético que está diretamente relacionado com as nossas emoções. Eu sou a Mirra, astróloga e terapeuta holística, e os cristais fazem parte da minha vida e eu espero trazer um pouquinho desse amor para vocês aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante que a gente entenda que os chakras são vórtices energéticos que todos nós temos ao redor do nosso corpo. A gente tem milhares de chakras, mas existem 7 principais chakras que fazem esse eixo do topo da nossa cabeça até a nossa base na altura do períneo. Cada um tem uma funcionalidade, está lidando com uma determinada questão ou algumas determinadas questões na nossa vida, no nosso corpo, tanto físico quanto espiritual e emocional. E eu estou falando especificamente aqui nesse vídeo sobre o chakra cardíaco porque, como eu falei, ele é o nosso chakra emocional, ele é o nosso chakra de troca emocional com o mundo. Então, quando a gente está num momento de muita sensibilidade, num momento, às vezes, de mágoa, num momento de ranço, num momento de angústia, é aquela velha história, né, que a gente fala que a gente está com o nosso coração angustiado, nosso coração está esquisito, está apertado, nosso coração, às vezes, está partido, essa expressão que ela é muito física, mas que ela é sentida emocionalmente no campo sutil. Tudo isso está acontecendo nessa região do nosso corpo. Quando a gente ganha consciência que a gente pode estar atuando diretamente nessa parte, a gente consegue aliviar esses sintomas. É óbvio que tem questões que são muito mais profundas, mas a gente pode estar utilizando os cristais como um paliativo naquele momento, para aliviar os sintomas e trazer mais clareza do que a gente tem que trabalhar nessas situações, nessas questões, o que a gente tem que aprofundar nos nossos processos de cura, nos nossos processos terapêuticos. Não tem como a gente falar do chakra cardíaco sem falar do quartzo rosa, que é um cristal maravilhoso que está super disseminado, as pessoas estão começando a se conectar cada vez mais com ele e perceber todo o poder que ele tem. Ele é um cristal extremamente amoroso, ele trabalha com a energia do amor incondicional. É sempre interessante, quando você estiver trabalhando o chakra cardíaco, você utilizar um cristal que tenha um pezinho, que faça uma pressãozinha de leve no seu chakra cardíaco, para você estar estimulando essa área, para você estar ativando essa área. Então, qualquer angústia que você tem no seu chakra cardíaco, naturalmente você coloca um quartzo rosa, você sente aquela sensação de acolhimento. O quartzo rosa, ele funciona como se fosse aquele abraço maternal. Ele tem uma energia bem semelhante com a energia do signo de Câncer na astrologia, embora eu seja contra essa visão da gente ficar correlacionando signos com cristais, tá bom, gente? Porque são diversas possibilidades. Então, quando a gente coloca um que tenha um tamanho que a gente sinta para o nosso porte, para o nosso corpo, que faz esse pezinho, que dá essa ativada, no caso do quartzo rosa, a gente vai estar sentindo esse abraço, esse acolhimento. Só de estar aqui com ele, posicionado no meu cardíaco, conversando com vocês, eu já vou sentindo essa sensação de, ai, que gostosinho. Então, a primeira instância é ele que eu corro e é ele que eu indico para vocês para qualquer questão emocional, para ele já ir trazendo essa tranquilidade. Ele também trabalha essa energia de tranquilidade, ele vai harmonizando o nosso chakra cardíaco. O nosso chakra cardíaco, ele trabalha em 2 cores, rosa e verde. Então é muito comum a gente ver as pessoas indicando quartzo rosa ou quartzo verde para trabalhar no cardíaco. Porém, por mais que um determinado cristal faça uma regência de um determinado chakra, a gente pode estar alterando e trabalhando em outras áreas com esses cristais, que é a proposta desse vídeo. Então você trabalhou aqui com o quartzo rosa primeiro para dar aquela acalmada em tudo que você está sentindo. E às vezes você está num turbilhão de emoções que você nem sabe dizer ao certo o que você está sentindo. Às vezes é uma mistura de raiva com ressentimento, com ranço, com rancor, com tristeza, com mágoa, com angústia. É tanta emoção misturada que às vezes a gente também não consegue dar um nome específico para essa emoção. Então o quartzo rosa, ele entra nesse primeiro plano de cura, trazendo acolhimento, trazendo a tranquilidade. Algumas pessoas dão relatos de que o quartzo rosa estimula muito as emoções e aí você fica sensível demais.
Eu, particularmente, nunca tive essa experiência com o quartzo rosa, muito pelo contrário, ele só me traz acolhimento demais, 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 demais. E a minha percepção sobre isso é que às vezes você está precisando borbulhar mesmo, às vezes você está precisando colocar para fora. Não é que ele esteja estimulando você a ficar pior, às vezes ele está te estimulando a colocar essa energia para fora, a transbordar, a chorar mesmo, para você depois poder sentir esse acolhimento, sentir esse conforto. Então observa como você se sente com relação a ele. Por quê? Cada cristal tem uma individualidade muito grande, cada cristal vai estar trabalhando de uma forma. Por exemplo, eu tenho alguns outros quartzos rosas que eu trabalho, uns menorzinhos, e esse aqui especificamente, para mim, ele é o que tem o tamanho mais confortável e ele é o que eu corro na hora desses faniquitos, é o meu amorzinho. É importante também na hora de você adquirir a sua peça, sempre ter muita consciência, como eu falo em todos os vídeos de cristais, mas você também sentir qual que tá te chamando, porque vem o certo e é uma conexão, tem que rolar essa afinidade, não é só comprei qualquer quartzo rosa e vai funcionar. Tá bom? Depois de utilizar o quartzo rosa para dar esse acolhimento nas emoções, eu indico a ametista, nesse trabalho específico que eu estou trazendo para esse vídeo. Por quê? Porque ela está transmutando em diversas camadas, na camada emocional, na camada espiritual, na camada mental. Ela vai trazendo esse direcionamento tudo de uma vez, tanto que quando ela está no ambiente, ela vai transmutando a energia do ambiente, ela trabalha a cor violeta, e a cor violeta ela é exatamente a cor da transmutação. Embora ela seja muito relacionada com a intuição, também por questões relacionadas à cor violeta e as propriedades dela, muito indicada para o chakra do terceiro olho e para o chakra coronário, eu utilizo muito mais ela no meu cardíaco, porque eu acho que ela faz um trabalho excelente no nosso chakra cardíaco, transmutando as nossas emoções a nível emocional, mental, espiritual. Então, depois de a gente receber o acolhimento, quando a gente entra com a ametista, ela vai transformando as emoções que precisam ser transformadas. Então, ela vai transmutando. E como os cristais eles estão sempre vindo elevar a nossa energia, ela está transmutando o que está mais denso para uma energia mais elevada. Então ela já vai fazendo essa mistura, digamos assim, elevando a nossa energia, trabalhando aqui o nosso cardíaco. Você observa a diferença de estar trabalhando com quartzo rosa e estar trabalhando com ametista. A ametista ela é mais serena. O quartzo rosa ele realmente é um abracinho. Depois quando você entra com a ametista, como ela já é mais serena, eu gosto de utilizar ela depois, né, posteriormente ao quartzo rosa, porque você já teve o acolhimento que você precisava. Agora ela está transmutando, ela está te dando um pouco mais de alinhamento, digamos assim. Depois que a gente trabalhou com quartzo rosa, ametista, e você vai sentindo quanto tempo você precisa estar trabalhando com cada um. Não necessariamente vai ser tudo no mesmo dia. Às vezes você está o dia inteiro precisando trabalhar com só um desses. No outro dia, o outro cristal já está te chamando. Às vezes você vai sentindo que 5 minutinhos de cada um já deu aquele levante. Por isso que é muito importante autoconhecimento e autoconsciência na hora do processo, tá, gente? E aí eu indico depois a fucsita, que é esse cristal lindo demais, brilhoso, maravilhoso. A fucsita ela trabalha na cor verde elétrica, que é uma cor que ela dá um reset nas nossas percepções. No caso das emoções, ela dá um reset emocional. Eu até gosto de brincar com as minhas clientes, com as minhas amigas, que ela é a famosa tira-ranço, porque ela realmente dá um reset nessas emoções de ranço, de pinimba, de implicância, que são emoções que todos nós somos seres humanos, a gente sente, é natural a gente sentir essas emoções, só que são emoções que drenam a nossa energia, são emoções que jogam a gente para baixo. Então, quando a gente entra com a fucsita atuando diretamente nessas questões, ela é maravilhosa. Como eu falei no começo, às vezes a gente está com determinadas sensações que a gente não consegue nem descrever. E aí, às vezes, tem um rancinho ali no meio, uma pirimbinha ali no meio, que são emoções que vêm muito do nosso ego e tá tudo bem, mais uma vez, todo mundo sente. Então, trabalhei com quartzo rosa, trabalhei com ametista, eu venho com a fucsita para dar esse reset. Se você já tem a certeza que você tá com ranço de alguém, que você tá com aquela pinimba, com aquela implicância, que tá um negócio que você não tá
sabendo lidar. É muito comum a gente sentir essas coisas do nada na gestação, no período pré-menstrual, no período menstrual. Então já vai direto na Fuxita, que ela vai te ajudar com certeza absoluta. Um detalhe bem legal da Fuxita é você colocar ela direto no seu peito, na sua pele e esfregar ela. Obviamente com leveza, não vai riscar a sua pele, não vai se machucar, para ela poder soltar essas purpurinas naturais que ela tem e essas purpurinas naturais continuarem ali atuando no seu cardíaco. Depois desse processo de reset emocional com a Fuxita, eu gosto muito de indicar a labradorita, que é esse cristal tão especial, tão mágico, além dele trabalhar essas energias de magia, dependendo do direcionamento que você está dando para ele. A labradorita, ela é um cristal que, por ela ter essas cores, que você tem que estar investigando ela para estar encontrando a parte mais bonita dela, o brilho dela, a magia dela, ela está trabalhando, treinando a nossa vista para a gente poder tá buscando o melhor lado das situações da nossa vida, tá buscando a melhor perspectiva das questões na nossa vida. Consequentemente, como ela tá trazendo o melhor da nossa visão, das nossas perspectivas, porque tudo tem infinitas perspectivas, né? Então, quando a gente se conecta com a melhor e mais elevada, mais linda e maravilhosa perspectiva, consequentemente a gente está eliminando o julgamento das questões. Então ela atua trabalhando a retirada de julgamento, que às vezes a gente está julgando diversas questões e é por isso que a gente entra numa energia de ranço, numa energia de pinimba, às vezes nessa angústia emocional, ou até mesmo num auto-julgamento, né? Às vezes a gente está com raiva da outra pessoa porque a gente não conseguiu se posicionar numa situação. Então, inconscientemente, a gente está vibrando num auto-julgamento. E aí a labradorita, ela é essencial, você pode esfregar ela no seu chakra cardíaco, que ela é excelente, ela é uma super amiga para estar atuando aqui no chakra cardíaco, mas além de estar atuando no seu cardíaco, não se esqueça de trabalhar na percepção visual com ela, porque todos os cristais trabalham no visual, mas ela especificamente trabalha de uma maneira bem forte na questão visual, na percepção visual. E depois de todo esse trabalho no cardíaco, ela vai estar trazendo uma clareza mental do que a gente está precisando enxergar de positivo nessas situações para a gente poder levar nossa energia, acolher o que a gente tem que acolher e olhar por um outro ângulo e seguir em frente. Maravilhosa. E por fim, um quartzo transparente, que é sempre o nosso coringa, tanto que eu utilizo aqui um difusor pessoal de quartzo transparente no meu cardíaco, porque o quartzo transparente ele pode estar trabalhando tanto na nossa intenção, o que a gente quer trabalhar, quanto ele pode estar trabalhando o feixe das 7 cores de arco-íris, né? Porque ele está refletindo as 7 cores, então ele está trabalhando todas as cores, fazendo um trabalho mais multidimensional, um trabalho mais plural. Naturalmente, ele está elevando a energia, ele é o nosso cristal mais sutil, mais elevado, que para um quartzo chegar nesse nível de transparência é um processo muito evolutivo, então existem algumas percepções de que o quartzo transparente ele é o nível de elevação espiritual mais alto dos cristais, é uma percepção mais espiritual que você absorve se fizer sentido para você. No caso, eu estou trazendo o transparente num formato de ponta de cristal. Esse daqui é um cristal lapidado e é por isso que eu trouxe ele. Porque quando a gente está falando de uma ponta natural, que saiu direto de uma drusa de cristal, que é quando tem aquelas várias pontinhas, muitas vezes são cristais mestres que estão ali naquela ponta natural e eles têm outros trabalhos, eles têm outros direcionamentos, eles atuam de outras formas. Quando você pega um lapidado, ele vai ter a função do quartzo transparente, mas ele vai ter essa geometria, que por mais que tenha sido uma geometria com a intervenção humana, é uma geometria de ponta. Então ela é uma geometria que a gente pode estar utilizando como se fosse uma canetinha. Então, por exemplo, se você quer estimular alguma coisa no seu cardíaco, você coloca a ponta para o seu cardíaco. E aí, como é o transparente, você está ali trabalhando na questão das intenções. E aí você vai intencionando, depois de todo esse processo com os outros cristais, o que você quer estimular no seu cardíaco, você vai se acolhendo, você vai se acalmando. E se você quiser continuar expurgando emoções, você coloca a base dessa ponta no seu cardíaco e coloca ela sendo projetada para fora.
e sempre trabalhando com intenção, principalmente quando você está trabalhando com quartzo transparente e, no caso, um trabalho de ponta, de direcionamento do quartzo transparente. Dependendo, segue a sua intuição, vai sentindo. Às vezes eu faço um trabalho também de projeção da energia para cima, sobe o que tem que subir, e depois projeção da energia para baixo, desce o que tem que descer. E aí a gente aterra emoções, a gente leva as emoções que tem que levar, envia para a luz o que tem que enviar para a luz, aterra o que tem que aterrar e também recebe o que a gente tem que receber e faz esse alinhamento dos nossos 7 chakras. Porque quando um chakra está desalinhado, naturalmente ele vai desalinhando outros se a gente não trabalhar em cima disso, né, digamos assim. E aí, já que a gente está falando de emoções, depois que a gente trabalhou as emoções e a gente foi trazendo toda essa clareza mental, que eu também falei no outro momento, do que foi gerando isso tudo que a gente estava sentindo, depois que a gente acalma as emoções e a gente consegue voltar mais para a nossa mente racional e ter clareza e enxergar tudo, muitas vezes a gente fica com um turbilhão mental. E aí, esse super amigo, né, que é o quartzo transparente, ele também vem num excelente momento pós-trabalho com o chakra cardíaco. Aqui no nosso terceiro olho, a gente pode estar alinhando, puxando para cima, enviando para a luz os pensamentos que precisam ir embora, e a gente pode estar também atuando dessa forma, indo para fora o que ficou preso no nosso chakra frontal, que é um chakra intuitivo, mas é um chakra muito mental. E se a gente sentir de trabalhar um pouco com a ponta, estimulando essa região com muito cuidado, que é uma região muito sensível, a gente pode estimular um pouquinho, bem pouquinho, bem de levinho, só para dar uma ativada aqui no nosso terceiro olho e também poder intuir todo o restante que a gente está precisando trabalhar nessas situações, nessas circunstâncias e fazer um trabalho, digamos assim, mais completo em nós mesmas. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido maravilhoso para você aprender um pouco mais sobre esses 5 cristais com essa intenção de trabalho emocional que eu trouxe aqui nesse vídeo. A gente poderia estar falando de outros cristais em trabalhos emocionais em outras perspectivas, a gente também poderia estar falando de outros trabalhos no nosso corpo, que eu estaria utilizando outros cristais, e a gente também pode utilizar alguns desses, não precisa utilizar todos. Esse é um trabalho completo que eu utilizo quando eu realmente acho necessário e que é maravilhoso, me ajuda muito. E para mim foi uma delícia gravar esse vídeo, porque eu trabalhei bastante meu chakra cardíaco com todos eles, então eu tô saindo assim leve, na paz, encerrando esse vídeo com uma energia maravilhosa que eu espero que tenha chegado até você. E se você não tem esses cristais, mas você está sentindo de fazer esse trabalho, você pode jogar o nome deles no Google, se conectar com uma foto deles, que eles vão estar trabalhando no campo espiritual da mesma forma, e imagina que você está se conectando com eles, tá bom? Um super beijo.